Comemora a nação, somos campeões, campeões da Copa do Brasil. E o Gabigol, após a partida, anunciou que vai deixar o Flamengo e vai jogar no Cruzeiro. Vamos juntos aqui analisar o título do Mengão e o que a imprensa falou referente a essa reviravolta que tá acontecendo, tá sacudindo todo mundo, que ninguém esperava. E todo mundo sabia que o Gabigol tava finalizando o contrato, mas ninguém esperava que ia sair assim e ia falar que é pro Cruzeiro. Vamos juntos aqui analisar nesse momento. Dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Nós somos campeões da Copa do Brasil, meu amigo. Vamos pro vídeo de hoje, Crédito ESPN, link na descrição. Bora pras notícias do Mengão. Que acredita e consegue enxergar essa aura no jogador, porque jogou com ele. O Felipe Luiz sabe da estrela que o Gabigol tem e ele dá a volta por cima. De certa forma, ele cala a diretoria, porque esse é um revés da diretoria e uma vitória do Gabigol sobre eles. E para mim, o Gabigol, hora nenhuma, quis dar resposta à torcida. Ele deu resposta à diretoria que o tratou dessa maneira. Então, erros do Gabigol à parte foram muitos de fato. Mas ele não sabe se essa diretoria vai continuar, Breyer. Então, tem esse peso. Então, perder o Gabigol dessa forma para um concorrente nacional, para o Flamengo, é um revés. Desculpa entrar no debate contigo. Clarozinho. Desculpa entrar no debate com você. Claro, imagina. Mas espera aí, eu tô com o que o Marra falou. Precisava ter sido hoje. Ele quer chamar os holofotes para ele com um rancor de uma coisa já premeditada. Ele está jogando no Flamengo, ele continuou treinando no Flamengo, jogando decisão, já pensando o seguinte: se ganhar, se for campeão, eu vou atirar. Ou seja, ele não pensou no Flamengo, ele não pensou na conquista, ele não pensou na comemoração com seus companheiros. Ele pensou em dar um troco. Ele é rasinho ao falar logo depois de um título? Acho. Comemora com os companheiros, vibra, dá a volta olímpica. Ele não dá entrevista nunca. Quantas vezes os nossos repórteres ficam na zona mista, ele passa desdenhando. Dá uma olhadinha e passa direto. Não dá nem atenção para os repórteres ali. Então, ele já estava premeditado. Se ganhar, é o meu momento. Ele tem todo o direito, mas eu não concordo. Eu discordo. Eu acho que era o momento dele comemorar, desfrutar toda essa história linda e rica que ele tem no Flamengo. E que a torcida o ama, o idolatra. Então vibra, desfruta, seus companheiros. O Tite já saiu. Tá ali um treinador que deu a mão para ele, que deu moral para ele, que acreditou nele. Ele merece. Fez por onde ter esse crédito com o Felipe Luiz. Mas em nenhum momento agora, quando termina o jogo, ele pensa nisso. Ele pensa nele, no individual. Né? De atacar uma diretoria que eu nem sei se vai ficar. O Flamengo está acima do Gabigol e da diretoria. Esses dirigentes aí, eles não são eternos no Flamengo. Um dia o Zico saiu do Flamengo. Um dia o Júnior saiu do Flamengo. Hoje eles igualaram, ou até ultrapassaram, não sei, o número de títulos dessas lendas. Mas o Flamengo é maior do que o Gabigol. Então ele quis hoje, magoado, porque a diretoria não valorizou, e aí eu concordo com o Breyer, pelas conquistas, por tudo que ele representa, poderia sim reivindicar um contrato melhor. Não de 1 ano, como a diretoria do Flamengo ofereceu para ele. Mas também ele quer de 5 anos com um aumento maior. O Flamengo ofereceu de 1 ano com 50% de aumento. Não vou entrar no mérito da questão, porque aí a vida particular deles, a parte financeira, ele tem que ver o melhor para ele, tá certíssimo, já tem 28 anos, vai para 29 anos, os últimos contratos, tem que ver o melhor, porque no futuro é ele com a família dele, então ele tem que buscar o melhor financeiramente. Agora, não bota só na conta, não, da diretoria. Acho sim, Marcela, te respondendo, que ele poderia segurar, comemorar, vibrar, respirar, né? A adrenalina está lá em cima ainda. E aí depois ele podia convocar uma coletiva. Vou ficar ou não vou ficar. Sim. Mas hoje, no momento de alegria, e o amor dele com essa torcida de comemorar? Eu não achei legal. A gente está vendo imagens, inclusive, e temos nossa equipe lá na Arena MRV,
O Gabigol, todos os familiares dos jogadores do Flamengo que foram até Belo Horizonte, eles foram liberados para entrar no gramado, para comemorar com os jogadores. O Gabigol é o único que sai do gramado, então ele não participa da festa com a sua família, com os outros jogadores, passa pela zona mista, inclusive, e não fala com nenhum repórter. A gente não sabe se ele vai voltar e depois falar novamente com os repórteres, mas a gente já vê realmente uma distância, um distanciamento do Gabigol neste momento também. Então, a gente está vendo aí mais imagens de toda a festa, mas é um Gabigol que depois de dar essa entrevista, ele fica um pouco mais quieto e depois ele vai embora rapidamente e não fica junto com os outros jogadores na festa ali da comissão técnica também. E aí ele fala do Tite, o Marra acha que tudo bem, que é ok, mas eu concordo mais com o Zinho, sabe, Marra? Eu acho assim não que acho tudo bem ele ter falado do Tite. Não, do Tite não, mas você acha que tudo bem ele dar essa declaração logo depois do título? Marcelo, é que esse é o Gabigol. É completamente esperado que ele, nesse momento, ele fale o que ele está pensando. É desse jeito. Ele não engana ninguém. E nessa conversa entre diretoria e Gabigol, nessa conversa que já vem se estendendo, quem é que erra mais? Porque, assim, é claro que tem erro dos dois lados, mas quem é que erra mais? A diretoria, que deixa o Gabigol escapar, e a gente pode colocar ali umas aspas no escapar, ou o Gabigol que não aceita o que a diretoria oferece? Não, o Gabigol, aí eu não posso falar que ele está errado, não. Porque ele está defendendo o patrimônio dele, que é ele como jogador de futebol. Se ele entende que 1 ano de contrato, na idade dele, é não ser valorizado, e eu concordo com ele tem mais é que sair mesmo. Então, mesmo entendendo que a diretoria tem atenuantes, a situação do doping, 1 ano de poucos gols, o Pedro é o titular, a diretoria tem os seus motivos. Mas uma coisa talvez a diretoria não tenha observado. O ídolo. O Gabigol é ídolo. O Gabigol, assim, as pessoas, os torcedores, o Cícero foi entrar ali agora, as pessoas estão pegando o microfone, não é para falar é campeão, estão falando Gabigol, eu te amo, Gabigol, aquilo, assim. Isso é o ídolo. E eu acho que a diretoria precisaria ter pensado nisso. Ter colocado lá na balança e, ok, o Gabigol quer 5 anos, a gente não quer dar mais de 1 ano, mas até para não pegar mal, vamos dar uns 2 anos, alguma coisa assim, algo mais de negociação. O Gabigol, ele está certo, ele está buscando o direito dele, ele é um profissional, ele não vende sapato na loja, ele não vende carne no açougue, ele vende o trabalho dele. O trabalho dele, ele entende que é um trabalho para ser mais valorizado. Eu concordo com ele. Então ele vai buscar jogar no Cruzeiro numa próxima temporada. Ele vai ser bem valorizado por isso, porque o Cruzeiro já tinha sinalizado isso quando tentou o Dudu. O Cruzeiro já está tentando dar esse salto para a próxima temporada. É um imenso cartão postal. Você apresentar um Gabigol vencedor para ser um novo ídolo da sua torcida. E o Gabigol, naturalmente, ele estava guardando isso tudo, que ele acabou desabafando, e, na minha visão, se tem um momento de soltar isso, que seja depois de um título. Imagina se depois que o Tite sai, ele diz essas coisas e como fica o ambiente. Ou até mesmo durante o período do Tite, se ele tivesse dado uma entrevista ali jogando alguma indireta. Então ele fez ali no momento de euforia depois de comemoração de título. E no caso na verdade, assim, momento de euforia, mas tudo já muito combinado, porque todo mundo sabia que ele iria, inclusive a comunicação do Flamengo sabia que ele iria falar sobre isso, a comunicação do Cruzeiro sabia que ele iria falar sobre isso, e inclusive daqui a pouquinho eu faço aqui e mostro o que é que aconteceu nos últimos dias lá em Belo Horizonte também, entre o Gabigol, o Cruzeiro e o Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabigol. Então, para mim, é do jogo ele falar depois do título, e o ponto principal, a diretoria do Flamengo, em algum momento, no fim do ano passado, ofereceu ao Gabigol 5 anos de contrato. E estava tudo encaminhado, tudo alinhado com o Marcos Braz, que era o chefe dele. Muda a palavra. E de repente a coisa muda, e aí a proposta que era de 5 anos vai para uma temporada. Isso, para mim, é um convite para sair pela porta dos fundos. E o Gabigol não aceitou esse jogo da diretoria. Um jogo que, para mim, não foi leal com a história do Gabigol no Flamengo, independentemente dos erros. Os erros do Gabigol não valeriam uma sentença tão pesada quanto sair escorraçado, quanto sair como vilão.
E a diretoria queria que o Gabigol saísse dessa forma. Isso eu não acho justo. Puni-lo, como a diretoria puniu, tirou a camisa 10, punição administrativa, isso é ok, isso aí é do trato profissional. Agora, oferecer 5 anos e depois não, vai para 1 ano, isso aí é uma atitude amadora, isso aí é uma atitude desrespeitosa com o profissional, sobretudo um ídolo com tantos serviços prestados como o Gabigol. E o Gabigol, para a geração atual, a geração que não viu o Zico, ele é uma entidade desse tamanho. Ele é a grande referência de torcedores do Flamengo que por muito tempo sofreram na Libertadores, época que o Flamengo era chacota, que sempre dava um vexame, e o Gabigol foi lá e fez com que o Flamengo voltasse a conquistar a América, marcando 2 gols na final. E depois disso marcou mais um gol que decidiu mais uma Libertadores. E além disso, os vários títulos que conquistou, 13 títulos, isso é muita coisa. E para mim, a diretoria do Flamengo ignorou isso, menosprezou a história do Gabigol. E agora, o Gabigol sai grande. Independentemente do que ele fizer no Cruzeiro, o torcedor do Flamengo, o torcedor rubro-negro, vai olhar para o Gabigol de forma saudosa. Já a diretoria vai ter de dar explicações de por que um jogador de 28 anos, um dos maiores goleadores em atividade no país, sai de graça para um rival que tem pretensões de bater de frente com o Flamengo no cenário nacional. Essa diretoria terá de explicar isso. A gente tem uma tela para mostrar os números do Gabigol e a gente tem imagens também lá da Arena MRV de toda a comemoração do título da Copa do Brasil. O Gabigol, em 6 temporadas, 13 títulos, 303 jogos oficiais, 160 gols, 43 assistências, mais títulos ao lado do Arrascaeta, Bruno Henrique, Zico e o Júnior, maior artilheiro em Conmebol Libertadores, 30 gols e tem 16 gols em finais. E a gente tem as imagens, né, da festa do Gabigol e como ele tá, ó, tá vendo? Ele tá mais afastado ali, a diretoria de um lado e ele bem afastado ali. Simbólica essa imagem, né, Marcelo? Simbólica mesmo, porque é bem diferente do Gabigol que a gente é acostumado a ver em comemorações de títulos do Flamengo. Ele sempre estava muito presente, era algo muito diferente. Ele já tinha dado essa entrevista, já tinha falado, inclusive, que iria sair do Flamengo. Depois a gente chegou com a informação de que ele vai mesmo para o Cruzeiro. Ele estava em Belo Horizonte, o empresário dele também estava em Belo Horizonte para acelerar toda essa conversa do Gabigol com o Cruzeiro. E logo depois ele sai direto, os familiares entram para comemorar e aí ele sai direto para o vestiário, ele nem fica ali para a festa do time, né, da equipe rubro-negra dessa Copa do Brasil. E realmente é bem simbólico. As informações que a gente tem, o acerto foi encaminhado entre o Júnior Pedroso e o Alexandre Matos neste fim de semana, lá em Belo Horizonte. O Pedrinho Lourenço, ele deu ok nos valores, Pedrinho que é o dono da SAF do Cruzeiro, então tá tudo certo em relação aos valores também, o Pedroso e o Matos se acertaram. O Pedroso acompanhou o Gabigol em Belo Horizonte justamente para que as conversas fossem aceleradas e isso aconteceu no fim de semana. E a diretoria do Cruzeiro e Comunicação do Flamengo já sabiam também que o Gabigol faria essa despedida logo depois do jogo, que foi o que aconteceu, Mar. Entendendo, né, que o Gabigol está do perfeito direito dele de trocar de clube e de querer trabalhar com mais regularidade e entendendo também que daqui a algum tempo, né, no ano que vem, volta o Pedro e o Pedro deve ser o titular. Sim. O Gabigol faz uma escolha em um time que pode estar na Libertadores na próxima temporada por 2 caminhos. Pelo caminho de uma vaga em pré-Libertadores no Campeonato Brasileiro e pelo caminho de Sul-Americana. É perfeitamente normal o movimento do Gabigol. Ele está certo de buscar regularidade no trabalho dele. Ozinho, quem é que erra mais nessa conversa entre Flamengo e Gabigol para ter culminado no não acerto, né, na saída dele? É difícil falar quem erra mais, né? Eu acho que assim, faz parte da bola. O mundo do futebol há seus momentos, né? O Gabigol teve um ano muito ruim. Ele fecha com um título fazendo 2 gols. Maravilhoso. Mas o ano dele, volto a dizer, as turbulências que aconteceram, as dificuldades, muitas criadas por ele, por falta de profissionalismo, né, por falta de comportamento profissional. Não foi a diretoria que não atendeu o pessoal do doping que foi lá. Os 30 jogadores fizeram o exame, atenderam, foram profissionais, né, cumpriram as regras.
Foi o Gabigol que não quis. Então, a diretoria, o Flamengo não tem culpa dele ter ficado aí suspenso. Inclusive, ainda vai ter julgamento. Ponto. A diretoria não tem culpa do Pedro estar jogando mais do que ele. E o Pedro foi para a seleção. E não foi questionado em momento nenhum do Gabigol ser titular. Inclusive pela torcida. Eu não vou ficar preso a resultado, né? Reconheço todos os serviços prestados do Gabigol. Maravilhoso. Ídolo. Decisivo. Mas no momento de negociação, vão se analisar números. A história é linda, é rica, é maravilhosa. Mas e o momento, como é que está? E aí, assim, a diretoria também peca. Eu não tenho essa informação 100%. Isso é o lado do Gabigol, o staff dele, que diz que já tinha um acerto de 5 anos. Eu não vi nenhum papel, não vi nada escrito. Agora, se a diretoria agiu dessa forma, o presidente Landim diz que não. Que ele nunca autorizou. Aí eu não sei se o Marcos Braz com o Spindle teve uma conversa com o empresário do Gabigol, fez um acerto verbal, né? Deixou encaminhado, mas não tinha documento. É o que o presidente do Flamengo diz. Mas se houve uma conversa, e aí eu vou acreditar nas pessoas ali, no Gabigol e no seu staff. E essa diretoria ali, diretoria vamos dar nome, né? Bruno Spindle e Marcos Braz. Eles que são os responsáveis do diálogo, contrato, disciplina, com jogadores, com comissão técnica, são os gestores. Então, se eles voltam atrás, não cumprem com aquilo que tenha falado, o Gabigol e o seu staff têm razão de ficar chateado, sim. Todo direito. E como também tem todo direito de escutar a proposta, porque está na lei, 6 meses antes de terminar o contrato, o atleta está livre para ouvir propostas e assinar um pré-contrato. O Gabigol não está fazendo nada de errado. Está certíssimo, tem que ver o futuro dele, o projeto que ele tem para a carreira dele. Disso aí eu estou de acordo com meus companheiros. Né? Ele escutar o Cruzeiro, uma boa proposta, um projeto legal, deve ser de 5 anos, acredito eu. Tá certo, é o futuro dele. A proposta é boa. Agora, eu só acho que o momento para o anúncio, pela história que ele tem com esse Flamengo, com seus companheiros, com a torcida, era de comemorar mais. É uma opinião minha como ex-atleta. Né? E outra, volto a dizer, vai ter eleição. Não sei se essa diretoria vence. E se o outro candidato, o BAP e o Maurício Gomes de Matos, são os candidatos aí que estão na disputa. Se esses caras não teriam interesse de renovar com ele e dar esse contrato que ele queria. Então, assim, no conjunto, Marcela, não é ficar em cima do muro, não. Acho que os dois erraram. Esses diretores e o Gabigol. Só que, para mim, o Flamengo está acima deles. E se o Gabigol tem essa história e essa identificação com o torcedor e tem, sair dessa maneira também não é bom para ele, não. Eu não sei se todos os torcedores, só pelo título, vão ficar idolatrando e achando que ele tem razão de tudo. É o líder, né, no número de títulos de Copa do Brasil, tem 6, o Flamengo 5, assim como o Grêmio. O Palmeiras venceu 4 vezes, o Corinthians 3 vezes a Copa do Brasil. Os maiores campeões, então, da Copa do Brasil. Hoje o Flamengo comemorando demais, inclusive nos últimos 3 anos, sempre ali na final. Eu queria, Breler, que você falasse mais. A gente está, inclusive, mostrando já o gol inteiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar da confusão depois do jogo. A gente está mostrando o gol e mostrando também o erro do Galo. Porque é um erro do Galo, né, que acaba culminando no gol do Plata. Aí, olha aí, o Gonzalo Plata vai. O cara estava entrando num gol e entrou no outro. E entrou no outro, é verdade. A bola sai de um lado, vai para o outro. Não tem impedimento, né, porque a bola sai do campo do Galo. E aí o Flamengo comemora demais. E a gente tem que falar, né, a tranquilidade do Plata também para marcar esse gol, porque a bola não entrava de jeito nenhum. Era absurdo o que o Everson estava fazendo. A gente pode falar que o Rossi também estava defendendo tudo, mas aí o Gonçalo Plata, ele tem muita tranquilidade para mandar esse gol aí por cima e fazer 1-0 e confirmar, né, o título do Flamengo da Copa do Brasil. É um título muito importante para o Flamengo, porque termina essa coisa de mais uma temporada sem título, pelo menos dessa vez não vai ser assim, Brilho. É isso, Marcela, título grande, e nesse lance fica evidente também
a diferença, até mesmo o Flamengo sofrendo com várias lesões, de profundidade de elenco. O Filipe Luís, no segundo tempo, aciona do banco Bruno Henrique, que dá o passe para o Plata, que por mais que não estivesse bem, jogador que já vinha sendo contestado pelo torcedor rubro-negro, é um jogador de seleção equatoriana, um jogador com Copa do Mundo no currículo. E o Galo, ainda mais depois de não ter Daverson e Fausto Vera, que já tinham jogado na Copa do Brasil, ficou mais limitado de opções. Por mais que também seja um grande time, o Milito no banco não tinha uma capacidade de manobra como o Filipe Luís tinha. E essa diferença de qualidade se fez valer, mas principalmente porque um técnico muito competente e conhecedor dessas valências estava no banco de reservas. O Filipe Luís demonstra uma capacidade de leitura de jogo impressionante. Em pouco tempo de trabalho, o Filipe Luís não tem 10 jogos no comando do Flamengo. E a gente pode dizer que ele é protagonista dessa conquista. Por mais que os méritos sejam divididos a contragosto da torcida rubro-negra com o Tite, que levou o time até as quartas de final, o Filipe Luís, no primeiro jogo contra o Corinthians da semifinal, ele já imprime o estilo dele, um time mais agressivo, um time mais consciente quando tinha a posse de bola e um time que valorizava mais a posse de bola. No segundo jogo, tem a expulsão do Bruno Henrique e ele entra com o Fabrício Bruno, se fecha lá atrás, mas tem uma postura, uma atitude muito boa de incomodar o Corinthians, de fazer com que o Flamengo sustentasse o resultado sem sofrer. Novamente na final, o estilo de jogo dele aparecendo, agressivo, com repertório tático e usando bem o Plata nesse jogo na ponta, um jogo até mais direto do que fez contra o Corinthians no Maracanã. E no jogo da volta contra o Atlético, muita consciência para administrar o resultado e não resignação, entendendo o espírito do Flamengo. Porque imagina se o Flamengo senta lá atrás, uma retranca só se fecha. Isso não aconteceu. Por mais que o Atlético tenha tido mais posse de bola, o Flamengo o tempo inteiro esteve presente no jogo. E isso, para mim, é muito marca do trabalho do Filipe Luís, de como em pouco tempo ele conseguiu agradar mais a torcida do Flamengo pelo estilo de jogo, pela proposta, pela ousadia e pela agressividade, do que o Tite em um ano de trabalho. E aí a gente pode dizer, as digitais do Filipe Luís estão impregnadas nesse título, porque ele chegou já na reta final, mas foi protagonista, como o Zinho falou, pelas escolhas que fez, assertivas na maioria delas, e principalmente pela capacidade de adaptar o time, de ser mutável de acordo com as circunstâncias, e nisso ele foi muito bem. Era o que pedia para resgatar o Flamengo, ainda mais num torneio de mata-mata. E coisas do jogo, assim, como o Atlético é um time de boa construção, é um time que tem média de posse de bola e de troca de passes em todas as competições, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, bem elevadas. Mas o Filipe forçou o Atlético a fazer o jogo pelo lado de campo para cruzar para a área. O Atlético não conseguia entrar, mesmo tendo jogadores como Paulinho, como Scarpa, como Arana, como Hulk, que fazem tabelas rápidas, que conseguem acessar a área. O Atlético não conseguia entrar. E o Everton Araújo foi uma grande sacada para fechar o meio-campo. Aí, como não tem jeito de entrar e está com prejuízo, cruza a bola para a área. E isso o Atlético foi obrigado a fazer. Isso é direcionamento. O Filipe não permitia que o Atlético entrasse por dentro. Não permitia. Isso é treino, mensagem bem passada, é bom posicionamento. Ele se preparou para enfrentar o adversário que ele enfrentou. E se preparou bem. Olha, Faz de Esportes, daqui a pouco... Tá aí, nação, então, a imprensa falando sobre o título do Flamengo, o primeiro título na Arena MRV, e também sobre a saída do Gabigol do Flamengo, né, que infelizmente terminou o ciclo, acabou e ele está indo para o Cruzeiro. Agora coloca nos comentários aí o que você achou. Eu tinha falado que ia ser 1-0, hein? Eu falei, quem assiste o vídeo sempre até o final sempre deixa os palpites. Eu acertei os 2 placares das 2 finais. Eu falei que o primeiro seria 3-1, acertei. E falei que o Mengão ganharia de 1-0 nessa partida e deu 1-0 pro Mengão. É isso daí, nação. Coloca a sua risada nos comentários aí, porque o Mengão agora é pentacampeão da Copa do Brasil. Tamo junto, nação. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.